Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye-Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Um dia abençoado para encher seu coração de coragem, a fim de que você vença todos os desafios da vida. Está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se assim, sempre muito bem-vindo nesse programa que não é nosso, é seu, porque é feito com muito amor e carinho para você, viu? E com muito carinho é que pensamos na programação de hoje. Hoje o preletor Luiz Miguel Dávila Mendonça nos alerta sobre os danos que o medo provoca e como podemos nos livrar dele. Igualmente também é a sua vida. Você pode estar passando por um momento de medo e inquietação, mas isso é transitório, momentâneo, e isso vai passar também. Com certeza, porque você é filho de Deus. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. O medroso não consegue segurar Deus na alma. Sem Deus acredita que é fraco e se assim ele crê, assim o será. E o pior, pelo poder da atração dos semelhantes, vai atrair situações que o enfraqueçam cada vez mais. Vamos saber mais agora sobre os danos que o medo provoca com o preletor Luiz Miguel Dávila Mendonça. Muito obrigado, televidentes. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa através deste programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Com certeza este programa já ajudou a muitas pessoas. As ligações diárias que recebemos são muitas, procurando um local, procurando os livros, etc. Saber sobre o que é a Seichonoye. Então hoje nós vamos tratar um tema, segundo o nosso livro texto, 365 itens para alcançar o ideal. O tema é os danos que o medo provoca. Não implante o medo na mente da criança. Começa falando o texto da seguinte maneira: a grande vida, ou seja, Deus, que criou o mundo e o faz mover-se conforme a sua vontade, está também em nós como nossa vida. Nossa vida está, pois, ligada à grande vida, Deus, e sendo por Ele protegida o tempo todo, quem acredita nesta verdade jamais sentirá medo. Geralmente, diz, o medo é incutido no indivíduo durante a sua infância, sabia? Se a pessoa tem um medo, então isso foi gravado na sua infância. Através de palavras ou atitudes das pessoas ao seu redor. Já foram palavras, às vezes, assim, negativas, sugestões que a pessoa recebeu. E isso provocou medo. Mas, na verdade, aqui diz o seguinte: nós somos a manifestação da vida de Deus. Tem pessoas, às vezes, nós ouvimos desde criança o seguinte, por exemplo, que Deus está longe de nós. Deus está separado de nós.
essa crença fica gravada em nosso interior e isso nos tira, nos dá insegurança. Outra crença também é o seguinte: eu e outros somos separados. Também outra crença que nos cria insegurança. Outra crença também, este mundo foi criado por Deus. Também são crenças que motivam essa insegurança e, portanto, nos traz um medo. Então, continua aqui. Na página 41. Os danos que provoca o medo. O medo causa mais danos do que a bomba atômica. E ele é um mal que se transmite mais facilmente do que qualquer micróbio. Aqueles que vivem temendo a doença acabam se aproximando delas. Vocês já viram uma rã? A rã tem pavor, tem medo da cobra, verdade? E como ela tem esse medo antecipado de uma cobra, quando ela fica perto de uma cobra, fica hipnotizada. E é aí onde a cobra vai se aproximando e termina engolindo aquela rã. É o medo que nos faz agir e fugir aquela rã. Então, aqui diz isso, os danos que provoca o medo. O fato de que o medo faz com que aquilo que tememos aconteça realmente, ocorre também no plano financeiro. Plano financeiro. Atualmente está acontecendo um fato aí que algumas firmas estão como fechando. Mas por quê? Pelo medo ao futuro de a crise, que o dinheiro vai embora, toda essa situação faz com que as pessoas comprem menos, segurem dinheiro por medo ao futuro. E esse medo faz que o dinheiro não circule. Não circulando dinheiro, não tem como as empresas produzir mais. Não produzindo mais, eles têm que mandar embora muitos trabalhadores. E assim as firmas ficam fechando e acontece realmente o medo, que é produto do temor das pessoas pelo futuro. Aqui, continuando na página 43 do nosso livro, diz assim, em referência ao medo implantado na mente da criança. A impressão causada por essas palavras ou atitudes passa do consciente para o subconsciente do indivíduo e em ele fica gravada, passando a constituir um temor difícil de ser eliminado, que poderá acompanhá-lo mesmo quando seja adulto e fazer com que esse indivíduo tenha medo de tudo. Medo de tudo. Vocês já sabem de algumas pessoas que têm medo, exemplo, de nadar? A minha esposa contou um fato. Quando estava muito pequena, ela foi tomar um banho na praia e o que aconteceu? A água envolveu ela, uma onda. Ela, logicamente, que gravou aquele medo, aquele temor, e as pessoas, por medo a perder a vida, o que aconteceu? Gravou isso. E hoje, ela consegue entrar só até a água até a cintura. Igualmente também, tem um amigo que ele tem medo de cachorro. Sabe o que aconteceu? Uma vez, ela contou, sua mãe, quando estava grávida dele, um cachorro atacou ela. Como esse ataque, a mãe impressionou e passou para aquela criança aquele medo de cachorro. Como consequência, hoje,
ele continua tendo medo desses cachorros também. Então, muitos medos que nós temos agora foram implantados na época da infância. Também, diz, não devemos emitir ordens proibitivas nas crianças, com demasiada frequência, dizendo, não faça isso, não faça aquilo, isto é proibido, etc. A continuidade de ordens proibitivas faz com que a criança passe a pensar, em toda parte existem forças que impedem a realização dos meus desejos. Tal pensamento transformar-se-á em temor constante. Aí está o problema. Tales pensamentos repetitivos criam o problema do medo na criança. Como livrar do nosso subconsciente, da nossa mente, o medo? Isso está na página 44. Fazendo um resumo, diz aqui: seja qual for a impressão que se fixe no subconsciente, sempre entra pelo consciente, que funciona como uma porta de entrada. Este tem também a função de dar rumo aos nossos pensamentos, na qualidade de condutor do destino. O consciente. Carlyle diz uma frase muito famosa. Ela diz assim, um homem, diz, sem ideia, sem motivos, é como um navio sem leme. Ou seja, o leme conduz o navio. O nosso consciente que está direcionando também a nossa vida, o nosso destino. E este tem também a função de dar rumo, o nosso consciente. O nosso consciente são os pensamentos, os sentimentos que nós estamos constantemente agindo no nosso dia a dia. E todos esses pensamentos depois passam para outra camada, chamamos como um recipiente, chamado subconsciente. Aí fica guardado e depois ele se manifesta com o tempo, como o caso que nós falamos há pouco. Exemplo, os medos da água, os medos de altura, os medos de empreendimentos, tudo isso são coisas gravadas que estão em nosso subconsciente. Assim diz, e é justamente aí no plano do consciente que pode ser aberta a via para conseguirmos eliminar o medo adquirido na infância. Ou seja, a solução está aqui no seguinte: isto é, quando concentramos a mente de modo consciente e contemplamos com os olhos da alma a nossa imagem verdadeira que una com Deus, o que acontece? Esse aspecto perfeito passa a ser gravado em nosso subconsciente, eliminando as impressões negativas que nele vinham sendo guardadas há tanto tempo. Então, conscientemente, nós podemos gravar coisas boas. Para tanto, convidamos aos senhores a aprender a fazer a meditação, que na Seicho no Ie você pode participar, treinar e aprender em qualquer local da Seicho no Ie. Com essa meditação, você vai contemplar só as coisas boas, como nós falamos no princípio. Exemplo, você e Deus é uma vida só. A sua vida é prolongamento da vida de Deus. Isso faz com criar aquela autoconfiança, aquilo que você é na verdade. E isso começa a tirar as coisas negativas guardadas do passado. Outras coisas. Assim, diz também o seguinte: assim, o aspecto harmonioso da imagem verdadeira toma posição de destaque dentro do subconsciente,
e desaparece a tendência para os pensamentos negativos, como o medo, as preocupações infundadas que existiam em nós, e torna-se possível formarmos um caráter dinâmico e construtivo. Então, para tanto, é importante dar o primeiro passo, aquela iniciativa de começar. Se a pessoa fica o tempo todo com aquele medo, e não dá o primeiro passo, nunca conseguirá vencer. Aqui diz assim o seguinte: como dominar a sensação de medo ou inquietação? Para dominarmos toda e qualquer sensação de medo ou inquietação, devemos acreditar que jamais seremos infelizes, porque estamos sempre amparados pela mão misericordiosa de Deus, protegidos pelo seu imenso amor e orientados pela sua imensa sabedoria. Na página 46, devemos acreditar que essa infelicidade não é real, que é apenas uma fase na qual estamos cultivando uma força interna, preparando-nos para desabrochar gloriosamente. Então, diz aqui, mesmo quando pareça que caímos temporariamente em uma situação de medo, assim, devemos acreditar que essa infelicidade não é real, é transitória. Não é real e que é apenas uma fase na qual estamos cultivando uma força interna, preparando-nos para desabrochar gloriosamente. Assim como as cerejeiras que durante o outono ou inverno ficam sem folhas e parecem estar mortas. Ao tomarmos consciência disso, estaremos vencendo todo e qualquer medo ou inquietação quanto ao nosso futuro. Não existirá medo algum e nenhuma inquietação para aqueles que conseguem levar essa verdade até as camadas mais profundas da sua mente. Não havendo medo ou inquietação, não haverá obstrução do canal através do qual flui a capacidade infinita que existe em nós. Então, isso é um medo. Temos que dar o primeiro passo. Nós temos que ir adiante com isso. Ter uma visão mais ampla da vida. Para terminar, tem um caso do senhor Viktor Frankl. Viktor Frankl foi uma pessoa que estive nos campos de Auschwitz. Lá estava como um prisioneiro de guerra. E ele viu todas aquelas medos da morte. Eram constantemente executados muitas pessoas. Mas ele criou dentro de si uma visão da sua vida. Ele falou assim: quando eu sair desta prisão, eu vou levar para as pessoas, para os psicólogos, o medo que estes prisioneiros têm, porque sabem que talvez o amanhã não existe para eles. Então ele criou uma visão da sua vida: eu quero fazer algo pelo bem das pessoas. E isso, o que fez? Fez com que ele conseguisse superar aquela situação, e quando nós temos um porquê na vida, nós podemos superar qualquer como na vida. E isso aconteceu com ele. Portanto, vai em frente, pratique a sua meditação, se concentre unicamente em coisas boas, e isso vai apagar as coisas que estão gravadas no subconsciente adquiridas na infância. Assim, desejamos para vocês que tenham uma vida cada vez mais livre, com muita confiança, e você consiga realizar tudo aquilo que você merece, porque você é filho de Deus. Aos senhores, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Para ser abençoado pela iluminação de Deus, é preciso aceitar que a luz dele já está em você, viu? Faça isso agora, tenha essa convicção agora, ficando em posição de oração e participando aí do nosso momento de oração.
Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente.